Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mexe com a estrutura de muitas famílias, o autocuidado materno. A ideia aqui é a gente desconstruir aquela noção de que se cuidar é um luxo, sabe? E entender como isso, na verdade, é o que sustenta o bem-estar de todo mundo em casa. E vamos começar direto com a pergunta que, olha, fica martelando na cabeça de muitas mães. É aquele conflito interno, aquela pulga atrás da orelha que impede uma pausa, um respiro. Será que tirar um tempo para si é ser egoísta? E, gente, esse sentimento é muito real. Existe toda uma cultura da mãe heroína, aquela que aguenta tudo, que nos fez acreditar que colocar as próprias necessidades por último é a maior prova de amor que existe. Mas será que é isso mesmo? E aqui está o pulo do gato. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Energia, tanto física quanto emocional, acaba. É como um tanque de gasolina. Quando chega na reserva, não tem boa vontade que faça o carro andar. E quando a gente insiste em andar com o tanque vazio, o que acontece? A conta chega. A ansiedade aparece, a irritação vira rotina e, o que é mais irônico, a culpa por sentir que não está dando conta de tudo só aumenta. Vira uma bola de neve. Pois é, o estado emocional da mãe não é uma ilha, é o termômetro da casa. Quando a mãe chega no limite, essa tensão se espalha e o clima da família inteira muda. Todo mundo sente. Ok, então se autocuidado não é egoísmo, o que ele é de verdade? Vamos agora virar essa chave e redefinir esse conceito, tirar o peso da culpa e colocar a luz onde ela deveria estar, na necessidade. Essa frase é perfeita. Ela muda tudo. Pensa assim, não é sobre um dia de spa, um tratamento caríssimo. É sobre a manutenção diária para a máquina continuar funcionando bem. É como calibrar o pneu antes de uma viagem longa. É básico, é essencial. E é importante dizer, se cuidar não tem nada a ver com fugir das responsabilidades. Pelo contrário, é sobre resgatar a mulher que existe ali, dentro da mãe, e deixar ela respirar, ter um espaço, porque uma fortalece a outra. E é aqui que mora a grande confusão, né? A gente ouve autocuidado e já pensa em coisas grandiosas, que custam dinheiro e tomam um tempo enorme. Mas a realidade é muito mais pé no chão. A verdadeira manutenção está nesses pequenos atos do dia a dia. E como isso funciona na prática? A grande virada do autocuidado não acontece numa viagem de férias, mas sim nesses pequenos momentos de preservação emocional que a gente consegue encaixar na rotina. Olha só esses exemplos. Tomar aquele café em silêncio antes de a cada acordar. Parar por um segundo e respirar fundo antes de responder numa situação de estresse. Ou simplesmente reconhecer o próprio limite e falar não. São gestos mínimos, mas com um poder de transformação gigante. É aquela metáfora da jarra, sabe? Não dá para servir água de uma jarra vazia. Cuidar de si é o ato de encher a própria jarra. Só assim o amor, a paciência e o cuidado podem transbordar para os outros de forma genuína. Essa ideia da mãe como uma mártir que se sacrifica o tempo todo, isso é simplesmente insustentável. Ninguém é de ferro. Heróis também se cansam. Famílias felizes, equilibradas, são construídas por mães reais, de carne e osso, que admitem que precisam descansar. E que fique bem claro, parar por 5 minutos, pedir ajuda ou simplesmente não fazer nada não é preguiça. É estratégia, é inteligência emocional, é prevenir o esgotamento total, cuidando da saúde antes que ela peça socorro. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais profundo de todos. O autocuidado da mãe não é um benefício só para ela. Ele se transforma numa das maiores lições que uma criança pode aprender na vida. Pensa comigo nesse raciocínio. Criança aprende pelo exemplo, certo? Muito mais do que por palavras. Então, quando uma mãe demonstra na prática que respeita seus próprios limites, ela está, sem precisar dar um sermão, ensinando o filho a fazer exatamente a mesma coisa. Ela está modelando o autorrespeito, que é uma ferramenta fundamental para a vida toda. E a lógica continua. Uma mãe que valida o que sente, ensina ao filho a validar os sentimentos dele. Uma mãe que entende que descansar é necessário e não um prêmio que se ganha depois de muito esforço, ensina uma relação muito mais saudável com a vida. A lição é vivida, não falada. E assim, a gente amarra tudo e volta para a nossa ideia central.
O autocuidado não é um enfeite, não é um extra. É o eixo, é o centro de gravidade que mantém toda a estrutura da família de pé e em equilíbrio. Se esse eixo quebra, tudo em volta balança. Olha só esse contraste para fechar. Sem autocuidado, o amor vira cansaço. O cuidado vira obrigação, um peso. Com o autocuidado, a energia volta. E com ela, a casa ganha cor, ganha ritmo, ganha paz. A diferença é brutal. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. Ao cuidar de si, uma mãe não está sendo egoísta. Ela está ensinando, pelo exemplo, a lição mais importante sobre amor próprio e bem-estar. E esse é um presente que dura a vida inteira.